meu boa noite a Thaís Arbex lá em Brasília. Oi, Thaís. Raquel Landim no meu lado aqui. Boa noite, Raquel. Caio. Vamos então à notícia da noite. O ex-presidente Lula se reuniu com alguns dos grandes empresários brasileiros para ampliar o diálogo com o setor, e isto na reta final, praticamente o último evento de campanha dele. Ele recebeu antes apoio público de vários personagens, entre eles o do economista Lara Rezende, foi um dos criadores do Plano Real, e de alguns outros importantes atores no palco dos mercados. Detalhes a gente confere ao vivo com nossa repórter Tainá Falcão. Boa noite, Tainá. Oi, William, tudo bem? Boa noite. Bom, o jantar já terminou, o ex-presidente Lula saiu agora há pouco aqui da casa do empresário João Carlos Camargo, que é o fundador do Grupo Esfera, e está trazendo algumas informações para a gente a respeito desse encontro com o ex-presidente, que reuniu 43 empresários do Grupo Esfera. Outros empresários também vieram que não fazem parte do grupo, são 70 empresários ao todo, aproximadamente, e tem também gente, claro, da campanha do ex-presidente, nomes que hoje são considerados também conselheiros da parte econômica do PT nesse momento. O que eu destaco para você, que eu consegui apurar até agora, William, é que Lula falou sobre a necessidade de um teto de responsabilidade em vez do teto de gastos, né? Uma fala recorrente hoje de manhã, nesse encontro que você mencionou com os economistas, ex-ministros de FHC, nomes que também fizeram parte de governos anteriores. Ele falou, criticou o teto de gastos, dizendo que é um aprisionamento que o sistema financeiro fez do governo. Ele também falou no encontro com empresários hoje sobre que não é para criar dívidas para custeio e sim para investimento. Em agosto, eu recupero uma fala do ex-presidente nesse sentido também. Ele falou para empresários da construção civil, nessa mesma linha, de que não tem medo de dívida de governo, que dívida de governo é ruim quando é feita para ficar pagando custeio. O Caio Junqueira já trouxe a lista com o nome dos empresários que estiveram aqui hoje. Daqui a pouco eu acho que ele vai trazer novamente também alguns nomes de destaque nesse evento de hoje, que segundo eu consegui conversar aqui com as pessoas que fizeram esse jantar, foi muito procurado, né? O número máximo de pessoas que eles puderam receber, eles receberam, até comparando com jantares anteriores. Esse foi o que teve a maior demanda para esse momento. Eu destaco dentre as pessoas do PT que vieram junto com o ex-presidente Lula, interlocutores com o mercado e também com o empresariado. É o caso de Alexandre Padilha, deputado federal, ex-ministro, e também Gabriel Galípolo, que tem atuado como uma espécie de conselheiro econômico da campanha, tanto de Haddad quanto de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu volto com você, William. Obrigado, Tainá. Boa noite para você aí no jantar. Bom, a Tainá passou a palavra para você. Ela trouxe bastante... Não vai gaguejar, né? Não, a lista era importante para a gente ter essa dimensão, porque tinha muita dúvida se o empresariado em peso do PIB iria comparecer. E quando a gente trouxe a lista, a Raquel até nos ajudou e tinha apuração também, ela era bem ampla. Tinha empresários que foram alinhados, muito alinhados ao bolsonarismo, como o Flávio Rocha. Apoiadores públicos e contribuidores. Isso, e o Eugênio Matar, da Localiza. Você é gente muito grande dos banqueiros. Você tem o Safra, você tem o BTG, André Esteves, está sempre nesses eventos. Carlos Gereissati, do Benjamin Steinbrück, você tem... Quem mais? Enfim, você tinha de variadas gramas, o Rubens Ometo, da COSAN, então ia do agronegócio, passava por bolsonaristas ou ex-bolsonaristas, passa muito forte pelo setor financeiro. Essa provocação é excelente, porque é que está na cabeça de todo mundo. Bolsonaristas ou ex-bolsonaristas, Raquel? Nossa, eu não dividiria por aí, William. Eu acho que o que estava ali são... uma elite brasileira que ela está sempre presente em qualquer governo.
em todos os governos, independente muito do matriz ideológico disso. E ela esteve com Lula, e ela esteve com Bolsonaro, e se Lula vencer, ela estará com Lula de novo. Eu queria trazer no setor privado? Não, só um pouquinho. Eu queria trazer um relato. Grande provocação. Quero ver, Raquel. Eu queria trazer humorada, mas com uma maldade ali enorme. Se há um centrão no setor privado, sim. Eu acho que não no sentido pejorativo da palavra, né, como você gosta de usar, mas no sentido pragmático dela, sim. Né? Agora, eu queria trazer um relato do que foi esse jantar. Acabei de conversar com pessoas, com empresários que estavam lá. E o relato que eu ouvi, William, foi uma ofensiva de charme. De quem para quem? De Lula. Lula chegou atrasado, com quase 2 horas de atraso, mas fez questão de cumprimentar os presentes um a um, e eram muitos. Em seguida, teve uma fala do mercadante que foi considerada surpreendentemente liberal, seguida por uma fala do Alckmin, muito boa, como todo mundo já esperava, e aí Lula inverte o protocolo. Era para ele falar e ele diz o seguinte: não, eu quero ouvir os empresários, eu quero ouvir o que eles têm a dizer de soluções para o país. E aí falaram Abílio Diniz, André Esteves, um dos Hermínio de Moraes, que agora me fugiu o nome, o responsável pelo Family Office do Jorge Paulo Lemann, e em seguida o Luiz Henrique, que é o presidente da COSAN, do empresário Rubens Ometo. Muitos deles aí, é isso que eu estava te falando, são pessoas que são essa elite empresarial e que estão sempre participando e tendo interlocução com todos os governos. E aí a mensagem que veio foi reforma tributária, segurança jurídica. O André Esteves teve uma frase dizendo: a gente precisa aproveitar tudo que é bom de qualquer governo. E aí veio a fala de Lula. A fala de Lula tinha uma dose muito carregada de política social, falando: olha, a gente vai vir com investimento pesado em política social, a gente vai trazer o povo de novo para o consumo, gasto em educação, investimento. Se a gente for construir um porto, isso não é gasto. E uma fala muito forte que pegou ali para as pessoas de uma crítica à privatização da BR Distribuidora, uma retomada do que eles chamam de papel da Petrobras em desenvolvimento. Não destoa muito do que ele fala, do que ele tem falado sempre, mas foi engraçado que a impressão que o que eu ouvi foi o seguinte: uma fala do mercadante surpreendentemente liberal, o Alckmin fazendo todo esse acento para o PIB, mas o Lula de sempre. Excelente apuração da Raquel, hein? Thaís, os empresários ouviram qualquer coisa nova do Lula? A partir do relato da Raquel? Eu não sei se eles ouviram qualquer coisa nova a partir desse relato que a gente tem da Raquel Landim. William, boa noite. Mas já havia uma perspectiva de que Lula chamasse ali o empresariado para essa coisa de tentar governar juntos, estamos aqui no mesmo barco. Quando ele fala da miséria, ele tenta chamar os empresários para esse tema. E aí a gente tem que lembrar que, até citei isso mais cedo, que naquele encontro com a Fiesp, Lula já tinha feito esse aceno de quase uma coparticipação dos empresários. Lembrando que ele criou o chamado Conselhão e que ele quer retomar esse grupo se ele for eleito presidente da República agora em outubro. Então, talvez, não sei se Raquel talvez possa me ajudar, se foi em um tom pejorativo esse Lula de sempre, mas o que eu tinha ouvido de aliados do ex-presidente Lula é que viria o Lula de sempre, como os empresários conheceram no governo 1 e 2 de Lula. Você sabe que eu não tenho mandato nem procuração para defender a Raquel. Ali não sei se o tom foi pejorativo, mas foi crítico. No sentido, se eu li você corretamente, Raquel, você vai me corrigir imediatamente se eu estiver cometendo uma injustiça, no seguinte tom:
Lula continua com as mesmas ideias. Com as mesmas ideias. Eu acho que tem o Lula de sempre, com os seus defeitos e as suas qualidades. Eu tenho mais um bastidorzinho muito bacana que saiu na Mônica Bergamo, mas que também me comentaram, que tem um determinado momento em que o Lula diz assim, vocês falam que poderia vir um Lula raivoso, porque o Lula saiu da cadeia. O André Esteves aqui sabe o que é sair da cadeia. Chamando Sim, ele foi preso o André durante a Lava Jato. Esteves para a conversa, se referindo ao período em que ele foi preso na Lava Jato. Então, o Lula estava ali bem à Agora, vontade. Landim, o que você coloca, o que eu achei muito surpreendente é o Mercadante fazendo uma defesa, um tom liberal na fala dele. Mas ele vem falando, Caio. Sim, sim. Talvez a gente precise aí traduzir em detalhe o que significa tom liberal, mas isso é uma discussão quase acadêmica. Eu queria chamar a sua atenção, a de vocês, na verdade, para outro ponto. O que me parece, nas conversas que eu tenho tido com representantes desses segmentos econômicos, tanto do setor financeiro, quanto industrial, quanto do agrobusiness, é uma preocupação muito grande com o clima político. Pacificação é uma palavra que os empresários têm usado muito, sobretudo dirigido a Lula. Seria o Alckmin o nome escalado para promover essa pacificação? Porque o nome de Lula esbarra numa rejeição muito grande, particularmente nesses segmentos empresariais também. Vamos lá, Vac, 2 pontos. Primeiro, um jantar como esse, surpreendentemente, tendo em vista a nossa quadra política, ela acaba tendo uma conotação muito mais política do que econômica, justamente porque os empresários estão muito preocupados com o ambiente conflagrado da política brasileira, violência, imprevisibilidade, por aí vai. Então, é de se fazer essa nota de que o Lula vai lá falar com o PIB nacional e fala mais de política do que de economia. Né? O gesto, e eu tenho essa apuração, ele chegou, cumprimentou um por um, foi aplaudido, diz preciso de vocês para a fome, para enfrentar a fome, para pacificar o país, reconciliar o país. Essa é a mensagem geral, precisando deles. Te respondendo, é o Alckmin. O Alckmin, do que eu tenho levantado, ele vai servir como um construtor de pontes em áreas em que o Lula tem dificuldade de operar. E aí eu coloco agronegócio, pode ser um ministro da Agricultura, aí eu coloco militares, pode ser um ministro da Defesa. Ou, se for com esse ambiente, um MDIC, né, que é o Ministério de Indústria e Comércio. Aí sim, um papel para o Alckmin. Não como ministro da Fazenda, vira e mexe, se ventila isso, mas o PT é muito duro nesse sentido para permitir que cargos-chave, como um Ministério da Fazenda, seriam entregues para o Alckmin. Tá claro. Thaís, a sua impressão do que você ouviu até agora? Impressionismo mesmo. Sobre o que especificamente, William? Especificamente os relatos que tanto a Raquel quanto o Caio estão trazendo da atmosfera nesse encontro. O Caio dá muito, digamos, ele ressalta muito o caráter político, simbólico, né? Sobretudo simbólico, desse aperto de mão um por um. Os críticos vão chamar de beijamão, mas enfim, isso faz parte da polarização, normal, até aí tudo normal. Agora, como é que você leu isso do ponto de vista político? William, tem um aspecto muito interessante. Parte desse grupo, ou importante parte desse grupo, também se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro no dia 23 de agosto, depois dele ter desmarcado o encontro. Mas a gente também falou disso, que esse encontro hoje, ele tem um simbolismo muito grande, porque ele acontece há 4 dias da eleição, há 4 dias da realização do primeiro turno. E ter essa presença massiva de representantes tão expressivos do PIB brasileiro há 4 dias da eleição, sim, tem um caráter muito importante para a campanha do ex-presidente Lula. A gente sabe que talvez não dê para levar isso para o programa de televisão, não dê para transformar isso numa ampla frente de apoio. Mas há um simbolismo. Por todos os relatos que a gente ouve, pela presença de todas essas pessoas, então elas estão interessadas em ouvir. E aí, volto no que a Raquel colocou ali no início, que eu já ouvi isso
diversas vezes também, é o pragmatismo do empresariado. Essa perspectiva de poder faz com que eles estejam ali para ouvir quem hoje está à frente nas pesquisas eleitorais. Raquel. E a gente ainda não sabe se esse à frente nas pesquisas eleitorais pode ser definido no domingo. Claro, não. Evidentemente, nós estamos falando por hipótese. Evidentemente. Vamos fazer aqui essa ressalva. Raquel, você conversou com várias das pessoas e você trouxe um relato do que os empresários, ou aqueles que discursaram ali publicamente, não sabemos que podem ter conversado no pé do ouvido, disseram ao Lula. É possível traçar um denominador comum em termos de ênfase numa política fiscal ou ênfase numa política mais voltada para o setor A, B, C ou D, ou mesmo preocupação com a atmosfera política? Os temas que apareceram muito fortemente foi a reforma tributária, principalmente pelos representantes da indústria que falaram. A Bíblia focou muito nisso, acho que o Hermínio de Moraes também. Apareceu essa questão do Esteves, da continuidade, de um governo parar de querer apagar o outro e seguir em frente, da segurança jurídica, da preocupação com o fiscal. A agenda é conhecida e ela é de sempre, William. A percepção que eu tenho é que esse evento de hoje ele é muito simbólico. E eu acho que não só para a campanha, como mencionou a Thaís, mas principalmente para um futuro governo. Porque se a gente pegar o que aconteceu no Brasil, tudo que passou pela Lava Jato, a desconstrução toda do PT, o divórcio que teve entre essa elite econômica e o PT, essa elite que embarcou no governo Bolsonaro e agora, de certa forma, pelo menos parte dela retorna ao PT, é exatamente de um pragmatismo muito forte que nós estamos falando, que, enfim, como diria o Caio, a política como ela é e que também você precisa para tocar o país. Caio, a política como ela é, que grau de influência esses segmentos empresariais teriam sobre um governo do PT? Teriam bastante, porque a ideia de tudo que a gente vem conversando com os petistas sobre o eventual governo Lula 3 é um governo de início, que de certa maneira até traduzam o governo de 2003, de trouxe pessoas, representantes da sociedade civil, eu coloco aqui como o Furlan, né, como um exemplo, mas muito mais ampliado, porque a necessidade que o Lula tem de governar não só com uma base parlamentar tão somente, mas com apoio de setores significativos da sociedade civil, dentre os quais o empresariado, eles têm isso na conta e estão fazendo esse esforço para isso. E tem uma gestão na Fiesp que mudou a chave, né? A gestão, o presidente da Fiesp é filho do ex-vice do Lula. Então você tem um canal de entrada aí, né?